Nas conversas, nos períodos fora de culto, fora dos estudos, se ouve muito falar sobre a queda de Satanás, sobre Satanás ter sido lançado do céu. Mas se alguém perguntasse para você de imediato, olha, qual é o texto que diz que Satanás foi expulso do céu? Qual o texto que vem na sua cabeça? Onde está esse texto? Do que você lembra? Nós temos uma dificuldade com isso. Esse é um dos temas que são pouco falados em toda a Bíblia, na rotina da igreja. E além de ser pouco falado, quando se fala, na maioria das vezes se fala equivocadamente sobre o assunto. Por quê? Por várias questões. Primeiro, porque nós estamos, pelo menos aqui no Brasil, numa cultura cristã fortemente influenciada por um pensamento pentecostal, neopentecostal, que tem um certo gosto pela demonologia, porque dá ênfase excessiva a esse tipo de coisa. Mas apesar de dar ênfase excessiva, não busca nas Escrituras um conhecimento bem afinado com as Escrituras a respeito de como estas coisas se dão. Como é que se dá essa relação entre o inimigo das nossas almas, entre anjos caídos, que são demônios, com os homens. Simplesmente alguém lá decide dizer que as coisas funcionam assim, todo mundo sai fazendo assim, né? Alguém diz lá, olha, para expulsar um demônio, por exemplo, você tem que conversar com ele e descobrir o nome dele. Se você não mandar ele embora pelo nome, ele não vai. Tudo bem, aonde está escrito isso? Então coisas desse tipo são ditas, olha, você tem que... E aí tem uma série de regras do exorcismo que foram criadas, que pouco importa se há uma base bíblica para isso. Alguém simplesmente decide dizer que é assim, e as pessoas acreditam e saem fazendo desse jeito. A verdade é que esse assunto é um assunto pouco falado, pouco estudado e pouco discutido. Nós não vamos fazer um estudo longo sobre isso. Eu preciso apenas acertar um ponto dentro desta área da teologia com vocês. É o ponto da queda de Satanás. Por quê? Vejam só, eu preciso contar para vocês sobre uma teoria. E é esta teoria precisamente que gerou uma informação equivocada na nossa mente. A informação que quase todos nós, se alguém pensar diferente, por favor se manifeste depois e me conte como é que foi que você aprendeu isso. Mas quase todos nós cremos que Satanás foi expulso do céu antes da queda do homem. Inclusive nós cremos nisso por quê? Porque para nós a serpente lá no Éden tentando Adão é Satanás, e a Bíblia realmente identifica como Satanás. Ele é chamado nas Escrituras em vários momentos como a serpente. Pelo fato de Satanás aparecer ali no Éden, muitos dizem que Satanás já estava expulso do céu e caído aqui na terra. Ok? É isso que vocês ouviram até hoje? É isso? Pois bem, é isso que a maioria de nós ouviu e é isso que a maioria das igrejas ensina. Agora, você poderia, em alguma ocasião na sua vida, ter pensado o seguinte: bom, então, se para Satanás, se a justificativa para Satanás estar caído aqui foi ele aparecer lá no Éden vestido de serpente, então os anjos que vieram falar com Abraão também foram expulsos do céu, né? Porque eles estavam aqui embaixo. Não é? Você poderia ter pensado assim. Por que nós não pensamos assim? Porque simplesmente foi passado uma informação que nós não contestamos. Nós simplesmente aceitamos como verdade e não vamos confirmar se isso é verdade. Alguém disse e nós acreditamos. E quase que a massa evangélica inteira acreditou. Agora, uma informação que vocês não sabem é que esta afirmação, ela nunca antes foi feita do século XVIII. Antes do século XVIII, ninguém nunca afirmou isso. Aliás, se você buscar os comentários bíblicos, das citações bíblicas a respeito da queda de Satanás, nenhuma, num comentário antes do século XVIII, vai fazer esse tipo de afirmação.
todas do século XVIII para trás concordam com uma outra coisa, que é o que nós vamos ver agora. Mas daí você poderia me perguntar assim, por que então a partir do século XVIII, alguns comentaristas passaram a situar, alguns doutrinadores passaram a situar a queda de Satanás antes da queda, a expulsão de Satanás antes da queda de Adão? Por quê? Eu vou explicar para vocês. A teoria do hiato, ela foi elaborada em 1780, no século XVIII, no final do século XVIII, por um teólogo chamado Thomas Calmer. Thomas Calmer era um teólogo escocês e ele foi o primeiro grande líder, o primeiro grande moderador da Igreja Livre da Escócia. Foi provavelmente a pessoa responsável pelo surgimento dessa teoria. Ao que tudo indica, por tudo que se tem na literatura e nos relatos, este homem que criou essa teoria, é o responsável pelo surgimento dela. Qual é a teoria? A teoria é que entre o versículo 1 e o versículo 2, há um espaço de tempo que nós não sabemos quanto foi. Mas dentro desse espaço de tempo, houve uma criação, houve vida. Entre esse espaço de tempo, aconteceu nesta terra uma história, como a nossa. Essa história era regida por um gerente sobre a terra. O nome desse gerente era precisamente Lúcifer. Ele tomava conta, ele governava. E as pessoas existiam, como existem hoje sobre essa terra. Mas este Lúcifer, ele se rebela contra Deus. Ele se envaidece de comandar essa terra tão linda e tão perfeita e tão maravilhosa. E então, as pessoas que viviam aqui não eram como nós, eram pessoas diferentes. Tinham alma, aliás, não tinham uma alma como nós. Eles simplesmente tinham vida como todos os seres animais tinham. E o resultado da rebelião de Satanás é que Deus vai punir essa terra, vai amaldiçoar essa terra por causa do pecado de Satanás. Essa é a teoria. E Deus vai punir essa terra por causa do pecado de Satanás com o quê? Com um grande dilúvio, que segundo essa teoria é chamado o dilúvio de Lúcifer. Esse dilúvio matou tudo que existia aqui. E precisamente se situa aí no versículo 2, quando diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Qual é a tentativa? A tentativa é de harmonizar a ciência com a Bíblia. Porque até o século XVIII havia uma crença de que os fósseis que eram encontrados, eles eram absolutamente diferentes dos seres vivos que povoavam a terra. E então esses teólogos, na tentativa de justificar essa aparente diferença, que era provocada exatamente pela falta de tecnologia na época, para fazer um teste e confirmar a igualdade da terra e o que está vivo hoje, então por causa dessa impossibilidade, esses teólogos tentaram harmonizar o relato bíblico com aquilo que os arqueólogos, os paleontólogos, isso daí, estavam descobrindo. A tentativa era de harmonizar. E então, a justificativa que eles acharam foi: houve um dilúvio antes da criação. Esse dilúvio foi provocado pela expulsão de Satanás. Quando Satanás se rebelou, ele foi julgado e Deus o expulsou e disse: ai dos moradores da terra. E juntamente com os moradores da terra e com Lúcifer, Deus envia um dilúvio e acaba com tudo. Essa é a teoria do hiato. Então, entre o versículo 1 e o versículo 2, segundo essa teoria, se passaram bilhões de anos. Bilhões de anos. E quando o versículo 2 termina, você tem uma nova criação que Deus vai iniciar, usando como matéria-prima aquela terra que tinha sido arrasada há bilhões de anos e que estava simplesmente submersa debaixo das águas. Essa é a teoria do hiato. Depois de Thomas Calmer, vem um outro teólogo, em 1784, que ele
como que fala? Ele destrinchou essa teoria do hiato. O nome dele era William Buckland. E esse William Buckland, além de teólogo, ele era também um geólogo, paleontólogo, e ele foi o deão do seminário de Westminster. Então era alguém altamente capacitado, do maior nível acadêmico da época, do final do século XVIII, e ele ajudou a dar reputação e força para essa teoria. Essa teoria, então, ela entra pelo século XIX com muita força. E aí, um outro homem chamado George Hawkes Pember, no século XIX, ele vai escrever um livro formulando essa teoria e transformando essa teoria numa matéria dentro da escola teológica do século XIX. Então, muito se fala muito pouco hoje, mas lá no século XIX, esse era um assunto da mais alta importância. Não só porque harmonizava Bíblia com ciência, mas também achava uma explicação para essa sequência que aparentemente falta aqui no versículo 1 para o versículo 2. Aqui na América Latina, essa teoria foi disseminada pelas Bíblias de estudo de Scofield. E algumas pessoas devem até ter em casa essa Bíblia. Essas Bíblias traziam em seus comentários precisamente esta teoria, essa teoria do hiato, lá debaixo do texto de Gênesis 1. E esse é o problema com essas Bíblias comentadas, é que muita gente lê o comentário que está embaixo como se ele fosse Bíblia, inspirada por Deus, e não é. O comentário que está embaixo está sujeito a erro, como um pregador está sujeito ao erro na hora que ele está pregando. É apenas um comentário. Bíblia é aquilo que está lá no texto majoritário. Aquilo que está ali embaixo é apenas um comentário. Esses pequenos títulos que são colocados em cima do texto são coisa de homem, não é inspirado, como os comentários também não são. Mas muita gente lá no início do século XX trazia essas Bíblias dos Estados Unidos para cá, essas Bíblias importadas, liam isso e ensinavam em seminários, ensinavam em igrejas, os missionários norte-americanos, e esse ensino foi disseminado. O que aconteceu? Para justificar esse ensino, você tem necessariamente que ter um lançamento, uma expulsão de Satanás antes da queda de Adão. As pessoas esqueceram no século XX a teoria do hiato. Por que esqueceram? Porque ela foi descredenciada em certa medida, porque a própria ciência já confirmou que os fósseis são da mesmíssima criação que existe aqui sobre a Terra. A diferença é que eles foram petrificados. E isso não demora bilhões de anos para acontecer. Você encontra muitos fósseis que hoje são chamados fósseis que estão ou abaixo da camada diluviana, porque ninguém questiona o fato de que essa terra foi realmente inundada, que é o relato lá de Gênesis capítulo 6, da história de Noé, como também existem fósseis acima. Inclusive existem fósseis encontrados junto com fósseis de seres humanos, e até fósseis de seres humanos, e esses fósseis são completamente compatíveis, inclusive com seres que estão vivos aí por aí, não existe diferença. Então a teoria do hiato, ela caiu num descrédito. Por quê? Porque para ela ser verdade, nada que fosse encontrado abaixo da camada diluviana poderia ter um compatível vivo andando aqui sobre a Terra, ou pelo menos acima da camada diluviana. Então ela caiu no desuso. Mas o monstro que ela criou para existir, que é esse engano a respeito da datação da expulsão de Satanás, perdurou e ficou na nossa mente. Então, quando você recebe essa informação hoje dentro de uma igreja, você está recebendo uma informação de uma coisa que foi criada para sustentar uma teoria que você nem sabe qual é. Simplesmente ficou aí, todo mundo começou a vender e passar isso como se fosse verdade. E vamos trabalhar, porque esta batalha já foi vencida pelo sangue do Cordeiro.